meu nome é Angélica, eu sou psicóloga, doutoranda do programa Educação e Saúde na Infância e Adolescência da Universidade Federal de São Paulo. E hoje eu tô aqui com vocês a convite do meu querido Adilson, mestre, professor de vocês, né? E que ele trabalha com as atividades físicas, né, que vocês executam e outros eventos. E o Adilson, ele sempre tem a preocupação de que o trabalho não seja só o corpo, né? Ele tem um aprofundamento na questão da saúde que envolve até a saúde mental. E por isso ele me fez esse convite, né, de vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre resiliência. Né? E resiliência é um conceito, é um termo que as ciências da saúde tomaram emprestado das ciências exatas, né? Mais precisamente a física, né? Que vai falar de propriedade de materiais, que são aquelas propriedades que os materiais submetidos a, por exemplo, pressão, temperatura, né? Eles acabam não perdendo as propriedades originais, né, depois da submissão a esses eventos, né, de temperatura, de pressão. Eles voltam à capacidade anterior, né, as propriedades anteriores a essa submissão. Agora, com o ser humano, né, com nós humanos, é um pouquinho diferente esse conceito. Inclusive, ele é um pouco controverso para ciências da saúde, né, porque alguns autores defendem que é um traço de personalidade, então, seja, é uma característica que o sujeito tem ou não tem, né? E outros autores mais atuais, estudiosos da resiliência, entendem que a resiliência ela é constituída num processo dinâmico, né? Então, vai depender muito dos fatores de risco e de proteção a que essa pessoa está sujeita. Eu vou tentar me explicar melhor, mas não é uma característica que o sujeito nasce com ela ou não. Ele desenvolve a partir do enfrentamento de adversidades, de dificuldades na vida, né? Esse sujeito pode desenvolver a resiliência ou não. E isso vai se relacionar a outros fatores. E tudo vai depender também da intensidade de que essa pessoa passa por dificuldades. A gente sabe que algumas pessoas têm mais eventos estressores na vida, né, que causam estresse. Vai depender do momento de vida em que aquela situação estressora acontece. Então, é diferente a resiliência, por exemplo, em adolescentes para determinadas questões, né, para determinadas adversidades e dificuldades. Para as mulheres maduras, outras adversidades podem surgir e interferir na capacidade dela resiliir, né? E assim sucessivamente. Então, em determinados períodos da vida, a gente vai estar propenso a resiliir em contextos, né? Então, eu posso hoje estar mais resiliente do que eu estarei daqui a 2, 3 anos com alguns outros eventos estressores. Mas existe a possibilidade da gente cuidar de algumas questões que vão favorecer o desenvolvimento da resiliência, né? Eu queria fazer a indicação para vocês aqui de 4 fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da resiliência, né? Porque a resiliência, então, voltando só para a gente fechar o conceito, é a capacidade que eu tenho de me adaptar a determinadas situações, dificuldades, adversidades, e com isso não me sentir tão afetado, né, por essa adversidade. Eu gosto de considerar que no nosso caso, diferentemente do que falam os materiais da física, os eventos que nos estressam, que representam dificuldade,
Se a gente consegue a superação, normalmente, dependendo da intensidade, como eu falei, eles nos fazem sentir fortalecidos, né? Então, às vezes, uma experiência que hoje ela é adversa, ela vai me servir como base amanhã para eu ter um melhor enfrentamento daquela situação de dificuldade, né? Depende de como eu lido naquele momento, é contextual. Por exemplo, um processo cirúrgico, eu tenho medo de cirurgia, tenho medo de anestesia geral. E a partir do momento que eu passo por isso, que eu converso com uma rede de apoio, com família, que o médico me orienta sobre todos os riscos, as possibilidades desse processo, eu vou entendendo melhor. E se eu tiver que passar por esse processo novamente, eu vou estar fortalecida em relação a ele, porque eu adquiri mais conhecimento, eu já passei por uma experiência que foi exitosa. Então, tudo isso contribui para que eu tenha uma atuação, eu diria assim, então, mais resiliente num novo processo cirúrgico, né? Então, existem possibilidades da gente poder responder de melhor forma a esses eventos que nos estressam, né? E a gente não deve se olhar como uma régua, né? E entender que todo mundo tem que ter o mesmo tipo de resiliência. Afinal de contas, somos indivíduos e cada um tem uma forma de lidar com um determinado problema, e essa forma ainda em mim mesma vai variar de acordo com o momento de vida. Então não dá para falar, olha, o fulano, ele consegue, sei lá, saltar de paraquedas, e eu, porque eu tenho medo de avião, eu não consigo fazer isso. A gente não é igual, nós não somos seres humanos exatamente iguais. Então, a nossa capacidade de resiliar vai depender das nossas experiências, da nossa rede de apoio, e como é que a gente absorve cada vivência dessa que a gente tem. Tá? Então, isso é muito importante para que a gente não ache que uma base comum vai modificar a resiliência de todos os indivíduos, como, por exemplo, eu suporto as adversidades se eu pertencer a tal grupo, né? É claro que o pertencimento a algum grupo de apoio, ele vai favorecer, mas esse grupo pode ser a família, pode ser os meus amigos da escola, da faculdade, pode ser o meu grupo de atividades físicas, semanais e outros eventos, como vocês têm o grupo das mulheres. Então, tem vários elementos aí que vão colaborar para o desenvolvimento dessa resiliência, mas eles podem ser diferentes para cada pessoa, tá? Então, não tem uma receita que sirva para todos como um fator de desenvolvimento de resiliência, mas tem algumas dicas que a gente pode oferecer para o desenvolvimento dessa resiliência, né? Então eu vou falar para vocês nesse momento, para não ser muito extensa, em 4 passos que são importantes para a gente ter comportamentos mais resilientes e flexíveis quando a gente passar por adversidade. O primeiro passo que é importante é a gente tomar consciência, a gente se perceber, se olhar e entender qual é o nosso maior propósito de vida, de busca, o que a gente quer alcançar, qual é o objetivo, né? Por quê? Porque quando a gente tem um foco, um objetivo, a gente tende a planejar mais as ações, a gente entende que está passando por uma dificuldade naquele momento, mas que a gente tem um objetivo a alcançar, e se a gente mantém aquilo dentro da gente, intrínseco, né? A gente resgata isso
todo o tempo, e é o que vai dar o valor ao nosso compromisso de vida, e que vai ajudar que a gente suporte da melhor forma as adversidades, porque a gente tá com o olho lá na frente, numa meta, num objetivo, né? O segundo passo a gente também envolve um autoconhecimento, né? A gente nem todo tempo pode controlar situações que nos causem adversidade, que nos provoquem dificuldade. Mas é importante a gente conhecer quais são essas situações, né? Por exemplo, uma dificuldade numa entrevista de trabalho, né? Eu tenho receio do que eu vou falar, eu não consigo sintetizar. Isso me ajuda, sabendo que essa situação é uma situação de dificuldade, eu conseguir elaborar, planejar ações que diminuam a minha ansiedade em relação a essa situação, mais ou menos parecido com o que eu falei do processo cirúrgico. Então, nesse sentido, eu vou olhar para o espelho, fazer de conta que eu estou sendo entrevistada, responder a isso. Então, eu conhecendo as minhas dificuldades, conhecendo os eventos que me causam ansiedade, que me causam estresse, eu consigo elaborar estratégias para vencer essas dificuldades, né? Para superar ou que elas não sejam tão estressoras, né? O terceiro passo é dar um novo significado às crenças que a gente tem. Então, quando a gente tem esse conhecimento, esse autoconhecimento, a gente passa a se observar, entender o que gera estresse, o que gera a minha ansiedade, frustração. Eu, por trás disso, vou pensar quais são as crenças, no que eu estou acreditando que me leva a pensar que eu vou ter um insucesso, um não êxito nessas situações. E a partir disso, desenvolver outras atitudes, né? Tentando desconstruir essas crenças que são rígidas, são inflexíveis e que podem fazer com que eu recue de determinadas situações, né? O mesmo, utilizando ainda o exemplo da entrevista, então, às vezes, quando eu vou ser entrevistada por mais do que uma pessoa, eu vou participar de uma dinâmica de grupo, por exemplo, eu não consigo me expressar em grupo, mas vamos refletir, o que me faz ficar nervosa quando eu tô falando em grupo? O que traz isso? Qual é a crença que eu tenho do que pode acontecer em relação àquela determinada situação? E a partir disso a gente ter estratégias, né? E observar também as experiências que eu tenho e que são exitosas, né? Porque não necessariamente todo evento que me estressa é porque vai ter um desfecho negativo. E o quarto passo realizar esses treinos, né? Então, a partir do autoconhecimento, a partir do conhecimento das crenças que eu tenho como rígidas e inflexíveis, eu identifico os meus pontos de vulnerabilidade. E aí, eu posso treinar um repertório de que reações eu teria se tal coisa desse errado. Que reação eu teria se não tivesse o desfecho desejado? Como eu posso lidar melhor com isso? Então, eu já estou num comportamento de antecipação a um evento estressor, já prevendo a possibilidade de existir esse evento e como eu lidaria com ele. Então, eu estou desenvolvendo um repertório maior de resposta a eventos que poderiam me estressar. E quando eu já tenho preparada, sabe aquela expressão que a gente tem de carta na manga, né? É um pouco isso, né? Então eu já tenho algumas cartas na manga que possam me servir como respostas, como alternativas a situações que me criariam dificuldade.
né? E isso vai ajudando a gente no desenvolvimento dessa capacidade de resiliar. Mas sempre lembrando que a resiliência é algo que a gente responde contextualmente, né? Então é sempre importante a gente cuidar da nossa autoestima. Então, se é importante para você estar com, por exemplo, as unhas feitas, o cabelo pintado ou com aquela roupa que você gosta, essas questões relacionadas ao se gostar, por exemplo, da nossa imagem, que é o exemplo que eu estou trazendo, é importante na capacidade de resiliar em determinado contexto, porque vai me deixar mais segura. Eu vou estar bem comigo e a minha possibilidade de melhor resposta, ela fica aumentada. Então, o principal é a gente se conhecer. Então, é conhecer para ter um comportamento de resposta que seja resiliente, que eu consiga ter essa flexibilidade, essa adaptação a uma situação que pode ser entendida como dificuldade, ansiógena ou estressora. Ela vai estar sempre relacionada a essa minha capacidade de conhecimento, essa capacidade de eu gostar de mim. E gostar de mim não é porque eu sou a última bolacha do pacote em tudo, porque ninguém é, né? O importante é a gente conhecer qual é a minha vulnerabilidade, onde é que eu não me sinto preparada e construir esse repertório, e onde eu me sinto preparada, ótimo, né? Então, é esse desenvolvimento do autoconhecimento. E aí a gente seguindo esses passos, né, de planejar situações, de tentar ter um controle sobre as respostas que eu posso dar, as cartas da manga, vão ajudar eu passar por esses eventos de forma mais equilibrada, menos estressora. E lembrando que a gente tem várias redes de apoio, né? A família é uma rede de apoio, os meus amigos são uma rede de apoio, o grupo com quem eu me exercito é uma rede de apoio, porque muitas vezes passar por uma situação adversa, de dificuldade, quando a gente passa sozinho, na maioria das vezes, elas tomam uma proporção maior. E o outro também tem a possibilidade de contar, relatar a experiência, não porque precisa ser igual, mas que ele pode, contando a experiência dele para você, ou você dividindo a sua experiência com o outro, ter outros repertórios, outras possibilidades de resposta para aquela adversidade, para aquela dificuldade, e que vai interferir na capacidade de resiliar. Né? Então é importante a gente cuidar de se conhecer, conhecer as nossas limitações, conhecer as nossas qualidades e os nossos êxitos, né? Pensar na nossa autoestima, né, de vários aspectos, e quando a gente pensa nas nossas vulnerabilidades, pode interferir, sim, na nossa autoestima, e de que forma que a gente pode melhorar isso. Então, eu acho que eu não falo tão bem em público. Existem várias técnicas para a gente exercitar isso e ir melhorando, e a partir de resultados exitosos, a gente vai desenvolvendo cada vez mais essa capacidade. Então, a resiliência é algo que pode estar presente nos nossos momentos cada vez mais, se a gente ficar atento para como a gente reage aos eventos adversos. Então, conhecendo aqueles que são adversos para nós e nos conhecendo. Bom, meninas, eu espero que tenha contribuído para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre resiliência, né? E que as dicas ajudem a vocês pensarem em algum repertório quando tiverem numa situação de enfrentamento de dificuldade, tá bom? E espero que o Adilson cumpra a promessa, que um dia eu terei um encontro pessoal com vocês, né? E que não foi possível até o momento por conta da pandemia, né? Mas que em breve a gente se encontre. Até lá, sigam em frente. Um grande beijo no coração de cada uma de vocês.